Perseguini é um caso, ele é um caso de 2013, né, o Perseguini, e ele é um caso que bateu muito forte, porque envolve uma pessoa da Rota, que é a Polícia de Elite de São Paulo, envolve... Então, essa foto é o grande problema desse caso. Porque quando sai o caso, é essa foto que você vê, né? André, o Luiz Marcelo e o Marcelinho. Só que o Marcelinho, quando matou os pais, ele era do tamanho da mãe. Nossa, Beto, eu não sabia disso, cara. Está no meu comentário. Ele era um menino enorme já. Ele já estava... Olha o tamanho dele, andando indo para a escola. Ele já dirigia carro, eu entrevistei o Coronel Telhada, que era o coronel da Rota, inclusive, ele conhece o Luiz Marcelo, ele que dá. Nessa foto anterior, nesse dia que ele está com uma medalha da Rota, quem deu essa medalha da Rota foi o Coronel Telhada. E ele fala que todo filho de policial militar sabe atirar, porque isso já é de praxe. Ó, tá vendo? Ele era muito maior do que... Ó, tá vendo? Ele está pegando a medalha do pai. Ele era muito maior, o Marcelinho. O Marcelinho nasce com uma doença que é fibrose cística. E ele tinha uma possibilidade de uma sobrevida diziam até 15, 16 anos. Eu já estava, acho que com 14, 13, 14 anos. E ele foi um menino muito protegido dentro da casa dele. Ninguém deixava ele fazer nada. Ele era o bijudinho da vovó, moravam naquela casa. O pai, a mãe, o Marcelinho, a avó e uma tia-avó. Uma tia-avó com quem ele tinha muitos problemas, inclusive porque ele falava que ela era uma mulher separada, ele já atacava essa tia-avó na moralidade dela. Isso está nos autos, está no processo todo. Então, você tinha só esse desafeto mais próximo. Tanto que essa senhora que ele leva 2 tiros. Ele, o Marcelinho, ele também começou a se envolver muito com videogames, e não estou dizendo que o videogame transforma a pessoa em assassino. Estou trazendo a entrevista que eu fiz com o Dr. Guido Palon. Em você, um trauma pode seguir de uma maneira, em mim pode ser de outra. No Marcelinho, que vivia uma vida muito protegida, parece que tinham pessoas que sempre que olhavam ele choravam porque ele ia morrer, ele sabia que tinha uma doença terminal, ele tinha que tomar uns remédios que deixavam ele muito tonto, tá vendo? Ele já está mais maiorzinho aqui. Mais maior é bom, não estou falando espanhol. Ele sabia dessa possibilidade da morte dele, ele trabalhava com isso, então isso deve ser sempre muito angustiante, você saber que pode fazer seus pais sofrerem e tal. Ele vem e ele entra no videogame, né? Como é que é? É o Creed, Assassin's Creed, uma coisa assim. Tanto que ele usava, o avatar dele era o mesmo desenho, era o mesmo capuz que o cara põe na cabeça e tudo mais. E ele tinha idealizado um grupo na escola, isso tudo, gente, tem os depoimentos de todos os alunos e de todas as coisas. Ele já tinha, o Marcelinho, falado para um dos funcionários da escola que ele ia matar o cara, uma coisa assim. A Andréia foi chamada na escola, tem um depoimento da diretora, contou para a Andréia que o Marcelinho estava fazendo ameaças contra as pessoas, e ela falou, ele está com essa mania mesmo. Está lá, contar todas essas coisas ali pelas pessoas que deram os depoimentos. E os amigos do Marcelo, ele tinha alguns amigos, e ele tinha fechado uma ideia de fazer um grupo dos mercenários. Isso é uma coisa antes, é que ele já tinha feito até uma redação da escola contando que ele tinha aprendido a dirigir carro. Ele estava adorando que o pai dele tinha aprendido a dirigir carro, tinha ensinado a dirigir carro. E o Marcelo tinha combinado com os amigos fazer o grupo dos mercenários. E a ideia do grupo dos mercenários seria que eles teriam que cada um matar os seus... Eles teriam que matar os adultos que os impediriam de serem um grupo independente. Então, eles teriam que matar o pai e a mãe de cada um, a diretora, coordenadora, não sei quem mais da escola, e que daí eles iriam morar numa construção, numa construção abandonada, e eles seriam os mercenários, eles iam matar corruptos e bandidos. Esse daí, tá vendo? Esse é o Facebook dele. Então, ele tinha idealizado um grupo chamado Mercenários, que eles seriam os vingadores do mal, que eles iam matar corruptos, bandidos, eles precisavam tirar os adultos da frente para que nenhum adulto impedisse de eles serem os grandes heróis da história. Ou seja, eu vou matar para ser um herói. E ele põe em prática isso na volta das férias de escola, de julho para agosto. Ele fala com um amigo dele, inclusive, na noite anterior da volta para a escola, falando, olha, amanhã a gente tem que pôr o nosso plano no ar, hein? Então, amanhã a gente vira mercenário. Então, é hoje que tudo começa a acontecer.
O pai está... Ele tem uma série de versões. O pai dormia num colchão na sala. Dizem que é porque ele acordava muito cedo, dizem que era porque ele tinha dor na coluna. O fato é que ele dormia na sala e a mãe no quarto. E a mãe não tinha o hábito que é o correto dos policiais de guardarem as suas armas, não deixarem à mostra. O pai era da rota, ele era um cara que a polícia... E vamos começar por aqui, tá? A Polícia Civil não defende a Polícia Militar. Então, só por aí, são instituições diferentes, não tem nada a ver, eles não vão passar a mão em problemas de policial. O Ministério Público, menos ainda. Foram avaliadas todas as ocorrências que o Luiz Marcelo fez, para ver se podia ser... porque todas as teorias da conspiração tiveram que ser quebradas para confirmar o que se termina no inquérito. Isso eu estou dizendo, gente, em cima das coisas que eu li. A minha visão, se a pessoa não concorda, para dela, vai lá e por mim, eu não estou aqui para deixar ninguém feliz ou triste, eu estou só contando a história do que está ali. O Luiz Marcelo foram analisadas todas as prisões que ele fez. Todas. Não tinha ninguém ali que fosse de crime organizado, que fosse, até porque ele não era o coronel da rota. Ele tinha uma boa patente, mas não era... Ele, entendeu? Não era... O grupo organizado, até por outra coisa, você faria diferente. Mas o que acontece? E a mãe do Luiz Marcelo, Andréia, ela era uma policial militar alocada num batalhão e ela estava até na área administrativa. E aí falam que ela estava investigando coisas de caixa eletrônico. Beto, você não sabe que ela estava sendo ameaçada. Bom, pelo tudo que foi levantado, que está no processo, não existe nada disso. Ela não estava fazendo absolutamente nada disso. Então, o Marcelinho, naquela noite... Marcelinho, o menino já estava da altura da mãe. O Marcelo, ele naquele virada de julho para agosto, o pai estava deitado no colchão, a mãe estava no quarto. O Marcelo pega a arma da mãe, dá um tiro no pai, o pai nem sabe, estava dormindo. E a mãe ouve um estampido, ela é policial, ela sabe que aquilo é tiro. Ela vai para a sala, olha o marido deitado, e ele se esconde, o Marcelinho. Olha o marido e vai ver o que aconteceu com ele. Tanto que ela morre com ele dando um tiro na cabeça dela. Ela também não vê o que aconteceu. Não tem esse papo de ela se ajoelhou e pediu, pelo amor de Deus, não fazer isso. Não existe nada disso. Ela não viu o que aconteceu. Ah, mas só com um tiro? Ué, mas é tiro queima-roupa. É aqui, aqui. Como que ele sabe? A pistola pesa nada, não pesa nem 1 quilo com munição. E o Marcelinho sabia atirar, o pai já tinha ensinado isso, já sabia disso. Aí ele sai dessa casa e vai para uma edícula lá fora, onde moravam a tia e a avó, a tia-avó e a avó. Na avó ele já dá um tiro, a tia ouve, ele dá um tiro, a tia levanta e dá outro. Ele deu a queima-roupa, mas ele sabia toda a dinâmica da casa, ele sabia onde era cada um. Na minha casa eu ando sem acender luz, você com certeza na sua também. Assim era como ele. Ele era o moleque, ele era a pessoa da família que mais ficava dentro da casa, né? Sim, além de tudo. Aí, tinham tido um churrasco na noite anterior. Ah, mas por que não foi analisado o lixo? Eles olharam, o lixo não tinha nada no lixo. O crime não existe via o lixo do... Eles tinham ido ao cinema na tarde anterior, o que só mostra que eles estavam com uma família sem grandes preocupações do que poderia vir a acontecer. A mãe e o pai não sabiam dessa história de mercenário. O Marcelo pega o carro, um Corsa sedã, se não me engano, sai, e tudo isso tem vizinhos que ouvem os tempos dos tiros, foi feito reconstituição com os tempos dos tiros, porque um cara que era vizinho era músico, e ele estava acordado fazendo coisa, ele ouviu até entre um barulho e outro, ele fazia até o compasso de quanto tempo demorou, exatamente um tiro, tiro. Foram 5 tiros. E ele pega o carro que ele sabia dirigir e vai, e ele para perto da escola. E ele sai e entra na escola. Quando ele chega na escola, ele faz uma redação, inclusive, das férias, e ele está muito chateado porque ele chega para os amigos, ele chega com uma mochila. Ele chega com uma mochila cheia de papel higiênico, um cartão de crédito, uma faca, se não me engano, e um revólver. Já não é a pistola, é um revólver. E ele mostra para os amigos, agora a gente vai ter que matar os adultos aí, vamos embora. Nós somos os mercenários. E os coleguinhas falaram, você tá louco, eu achei que era piada, não vou matar ninguém. Era para ter tiro dentro da escola. O Beto, a gente que você conta a história é muito louco, cara. Você tem lá no canal, tem o caso comentado mais detalhado.
Era para ter tido tiro dentro da escola. É que os amigos frustram ele. Ele chega a convidar uma menina que era proibido no grupo dos mercenários para virar uma mercenária. E ela fala, não, não vou, sou louco. E ele se frustra. E aí e passa a van na casa dele para pegar ele de manhã, ele não está, a van vai embora. Nisso tudo, tem um colega dele que ele pede, cara, o pai pergunta se quer que leve ele embora. Então ele fala, tá bom, ele deixa, ele vai com os amigos até o carro, tem a gravação, ele vai até o carro, ele entra no carro dos pais, pega o carro dos pais e ele volta. Ele vai embora. E ele vai para esse pai desse colega, leva ele de volta para casa. Ele entra em casa, deixa a mochila na porta da casa, entra, vê aquela cena, aí você tem inúmeras possibilidades de por que ele fez aquilo. O Dr. Guido Palomba acha, por exemplo, que é porque, como ele estava muito ligado ao videogame, ele achou que quando você morre, você não dá um restart, você começa o jogo do zero? Sim, sim. Ele pode ter pensado nisso. Tem um outro perito que eu entrevistei que fez parte do caso, que ele acha que ele olhou todas aquelas pessoas e falou, vou com eles para o céu. Que ele acha até um olhar mais humano, que ele acha que ele sabia que aquelas pessoas iam sofrer com a morte dele, então ele mata todo mundo, depois se mata. Mas tem esse fato importantíssimo de que ele viraria o mercenário, ele estava nessa fantasia de ser um mercenário. Só que, enquanto o Massarinho está na escola, tem um cara que passa porque a Andréia não vai trabalhar. O Luiz Marcelo não vai trabalhar, e eu pergunto até para o coronel Telhado. Ele fala, não, você não vai mandar. Ele tinha uma operação para fazer, mas a operação saiu. Eu falei, mas vocês não mandariam alguém para ver como é que ele estava? Você não ligaria? Ele falou, não. No dia seguinte, o policial que se responda por que ele faltou e cumpra com as suas obrigações e com as suas penalidades. A Andréia não vai trabalhar, mas lá chama atenção, porque ela era uma moça muito correta. E aí tem um vizinho que trabalhava perto, que também era policial, passa e vê na frente da casa dela que não tem ninguém, bate na porta e vai embora. Quando ele volta à tarde, e que inclusive o filho da tia-avó que morre, chega junto, vê uma mochila e uma luz acesa. Se eu não me engano, é o filho da tia-avó que pula o muro, desce, abre a porta e vê aquela cena de terror. E chama a polícia. Se você pegar e ver todas aquelas cenas que foram de todo o mundo da polícia militar da rota invadindo aquela casa, o próprio coronel Telhada ele disse que se tivesse sido crime organizado, no dia seguinte teriam 200 mortos nas calçadas de São Paulo. Seria a resposta que a polícia teria dado para aquele atentado. Todos os polícias que estavam ali, eles olhavam aquela cena e sabiam que aquilo era um problema familiar. Mas eles não invadiram o local de crime. A doutora Rosângela Monteiro fala, é um absurdo, porque todo mundo que estava lá sabe que você não pode invadir um local de crime. Inclusive a PM tem que preservar o local, né? Exatamente, a PM que é obrigada a preservar. Fizeram, não fizeram. Mas o que eles entraram, eles não mexeram nos corpos, eles acharam as cápsulas e colocaram em cima dos locais, que isso é normal, às vezes, para o perito ver. Não é o correto, mas às vezes isso acontece. Então, o local do crime, apesar de ter sido não mexido, mas ele teve mais coisa, os principais vestígios eles foram preservados de alguma maneira, os corpos não foram mexidos. Tanto que, quando foi tirar a arma do Marcelinho da mão, ele estava em posição de garra, que eles chamam, ele estava pronto para atirar de novo, porque ele ficou grudado nele. Então, não tem como ter sido ter sido colocada a arma nele. Ele era destro ou ele era canhoto? Segundo alguns, ele era canhoto, se eu não me engano, e ele estava com a mão no canhoto. Então, o crime é esse. Se fecha nele mesmo. Aí se abre a todas as pessoas. Não, a polícia não quer investigar, a polícia está cobertando. Ela sabia da quadrilha de caixa eletrônico. Ele tinha... Agora me diz, por que a polícia ia passar a mão na cabeça de uma quadrilha de caixa eletrônico, que entra numa casa e mata 5 pessoas da mesma família? Por que o PCC vai matar essas pessoas? Não é assim o modo deles serem. Não adianta jogar para crime organizado um crime que é familiar, porque a gente quer se negar de acreditar que você pode ter, dentro da sua casa, um Marcelinho perseguindo. É o choque da realidade, velho. Entendeu? Até porque ele é loirinho, gorditinho, cara de bonachão, que deve fazer empadinha, deve fazer risoles. Imagina que o menino que devia já fazer nhoque vai fazer isso com o pai e com a mãe. Imagina, o Marcelinho não.
aí você carrega uma série de coisas culturais da sociedade brasileira que nega que essa família, com essas fotos tão felizes, tenham uma pessoa que estivesse passando por aquilo. Se você vira as últimas fotos que o Marcelinho Pesseguini tirou do celular dele, é uma coisa estranhíssima. Ele tem um olhar muito aterrorizador. Eu ponho isso no meu caso de comentário. Eu não sou especialista para dizer que aquele olhar, mas é um olhar, mas eu sou escritor e eu sei ver as coisas. Tem algumas coisas que você fala assim, essa pessoa, o que ela está querendo transmitir com esse olhar nas últimas fotos que ela vai fazer, né? É a mesma sociedade que olha para uma favela com um menino negro de 12 anos e consegue enxergar ele carregando um fuzil e dando tiro na polícia, mas não consegue enxergar esse menino aí atirando nos pais, né? Exatamente. Se fosse ao contrário, se fosse um menino na favela que chegou e matar, todo mundo aceitava mais fácil? Aceitava mais fácil. A sociedade brasileira... Por que os crimes eles gritam tanto? Porque os crimes são aqueles que você não acredita que aquelas pessoas possam fazer tão mal. E o ser humano, ele é inteiramente igual. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História e esse é o nosso canal de cortes que nós criamos para que você tenha acesso a fatos curiosos de forma mais rápida. Indicamos que vocês assistam o vídeo completo que está no link aí embaixo. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal e se você gostou, aperta aí e vá assistir o vídeo inteiro. E se puder, ajude a gente no Pix e no Apoia-se. Tamo junto, trabalhando sempre para levar as melhores histórias para vocês.